A força não está em nós. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel 1:8. Como está a sua força? Fraca ou forte? Como você tem enfrentado as batalhas da sua vida? Ao olhar para a sua situação atual, quais são suas perspectivas? Talvez você tenha se esforçado bastante, lutado e não tenha alcançado o sucesso esperado. Os dias passam e tudo parece continuar na mesma condição. O que fazer diante desses questionamentos? Quem sabe, você até conseguiu algo, mas ainda não era o que você esperava. Às vezes, você se sente muito forte, há momentos em que parece estar bem seguro, porém, em outros, sente que falta alguma coisa. Nossa vida é assim mesmo. Todavia, esse assim mesmo não é para nos conformarmos. Deus está nos mostrando algumas coisas, e se estivermos bem atentos a esses ensinamentos diários, aprenderemos muito e cresceremos espiritualmente. Iremos compreender que todas as situações nos servem de aprendizado, boas ou ruins. Se procurarmos absorver o melhor de tudo, conseguiremos encarar a vida de maneira muito mais bem-sucedida e seremos mais felizes, pois sabemos que, em tudo, Deus está nos ensinando e que a verdadeira força não está em nós mesmos. Vamos analisar uma parte da vida de Daniel e seus amigos e tentar absorver o máximo de lições para nossa vida. O objetivo é compreender melhor como esses homens conseguiram suportar todas as dificuldades e sair vencedores diante de um cenário tão complexo. Um cenário complexo. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Daniel 1 do 1 ao 2. O livro de Daniel inicia-se com um cenário muito complexo e repleto de tristeza. Logo nos primeiros capítulos, a notícia é devastadora. No versículo 1, encontramos Nabucodonosor sitiando Jerusalém, com o rei de Judá em suas mãos. É desafiador para nós quando somos ameaçados, quando o lugar onde moramos, antes confortável e seguro, transforma-se em um ambiente de desespero e aflição. Mais uma vez, Israel encontra-se distante do Senhor. Sempre que Israel se afasta de Deus, perde sua proteção. Diante dessa situação, Deus permite a conquista de Israel. Imagino quão difícil deve ser para Deus permitir isso. Contudo, não há alternativas, pois o povo de Deus não aprenderia de outra maneira. Apesar dos avisos divinos, eles não quiseram ouvir, preferindo seguir seus próprios desejos e ignorando a vontade de Deus, que é boa para todos. Deve ter sido muito difícil para aqueles que amavam ao Senhor ver os soldados levando os utensílios sagrados do templo para o templo de um Deus qualquer em uma outra terra. Imagino que deve ter sido bem doloroso. Antes era um lugar de adoração, comunhão e alegria na presença de Deus, agora um cenário de devastação, o templo foi saqueado e não se pode fazer nada. Um exército poderoso e a permissão de Deus. Mas Deus não desiste dos seus e sempre oferece uma alternativa para aqueles que o amam e estão dispostos a cumprir sua vontade. Chegando na Babilônia. Ao chegar na Babilônia encontram um lugar esplendoroso, cheio de riquezas, uma cidade poderosa, com muitas novidades, cultura e conhecimento, infraestrutura e avanços tecnológicos, estabilidade política e econômica, muitas oportunidades para crescer naquele lugar. Uma nova vida. Babilônia era de fato muito poderosa. Nela havia o templo de Marduk, uma divindade associada ao sol, à justiça e à fertilidade. Era uma zigurat, uma estrutura em forma de pirâmide escalonada com um santuário no topo, onde a divindade era adorada. Acredita-se que o templo de Bel-Marduk tinha uma altura de cerca de 91 metros, tornando-se uma das estruturas mais altas da Babilônia e uma das maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma das estruturas mais famosas e intrigantes da antiguidade. Localizados na antiga cidade da Babilônia, que atualmente faz parte do Iraque moderno, estes jardins eram uma maravilha arquitetônica e um testemunho do engenho e da criatividade dos povos da Mesopotâmia.
Nabucodonosor ordenou a construção dos jardins para sua esposa, Amitis, que sentia saudades das montanhas e jardins de sua terra natal, Mídia, atualmente uma região do Irã. Para satisfazer seu desejo, o rei ordenou a construção de jardins luxuriantes e exuberantes, mesmo em uma região plana e árida como a Babilônia. Escolhidos para servir. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Daniel 1 do 3 ao 4. Dentre alguns que foram levados para a Babilônia, nobres e de família real foram designados para servir no palácio do rei. Para isso, eles precisavam ter algumas características. Aqueles que serviam ao Senhor seu Deus agora teriam que servir ao rei da Babilônia, uma situação difícil e triste. Para alguns, talvez fosse uma grande oportunidade, para outros, um sacrifício e um dilema: como servir ao rei da Babilônia e continuar servindo ao Senhor nosso Deus? Aqueles que amam a Deus sempre enfrentarão esse dilema, estarão sempre diante de um desafio onde quer que estejam. Estes não valorizam a sua própria vida, mas sim a vontade do Senhor sobre eles. Aqueles que verdadeiramente amavam a Deus tinham motivos para se lamentar, foram arrancados de suas casas, de sua nação, tiveram seus nomes alterados e foram forçados a viver em um lugar dominado pela idolatria. Eles poderiam questionar: Deus nos abandonou? Nós o servimos e ele permitiu tudo isso. Onde está nosso Deus agora? Por que tanto sofrimento? Não seria muito melhor continuar servindo a Deus em seu templo? Em momentos assim, muitos de nós tendemos a reclamar, mesmo sendo fiéis a Deus, pois nossa humanidade às vezes se sobrepõe. Isso ocorre porque não compreendemos os planos e as permissões de Deus para conosco, já que nossa visão é limitada em comparação à dele. Devido à nossa limitação, estamos sempre à beira de permitir que nosso próprio eu se revolte contra as circunstâncias. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abed-nego. Daniel 1 do 5 ao 7. É fascinante como a Bíblia destaca, dizendo, entre esses, o que indica para nós que essas pessoas eram diferentes e fariam a diferença no meio daquele povo. Seus nomes foram trocados, e trocar o nome naquele tempo era algo muito sério. Trocar o nome era o mesmo que dizer: agora vocês estão sob a nossa autoridade, vocês estão servindo a nossa cultura e divindade. Para Daniel e seus amigos, isso era uma afronta, pois seus nomes foram dados para servirem ao seu Deus e a Israel, e não para servirem a outros. Esse processo foi inevitável, porém, seus nomes poderiam até ter sido trocados, mas suas mentes estavam sempre servindo a Deus. A troca de nome era ruim, sim, muito ruim, mas não alteraria o fato de que eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles precisavam aprender a cultura e a língua dos babilônios, uma imersão de 3 anos para, então, depois de adquirir todo o conhecimento, poderem se apresentar diante do rei. Como deve ser para alguém que passou a vida estudando e conhecendo as coisas de Deus agora ser um profundo conhecedor de outra cultura, de deuses inexistentes, mitos e histórias que não fazem diferença na vida de ninguém? Porém, esta situação também era inevitável. Às vezes, passamos por processos assim, temos que aprender algo que não nos interessa e que até nos ameaça ficarmos distantes de Deus. Entretanto, para aqueles que amam ao Senhor, nada pode separá-los do amor de Deus. Primeiro desafio, a obediência. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel 1 do 8 ao 9. Daniel era servo de Deus, obediente às leis do Senhor. Ele precisava encontrar uma maneira de estar ali, mas sem desobedecer, então tomou uma decisão: não se tornar impuro.
Ele sabia que a comida do rei poderia ser impura segundo as leis de Deus e também oferecida a deuses estranhos. Daniel não recuaria, mesmo diante da obrigação e da possível ameaça de morte. Ele preferia manter-se puro diante de Deus. Então, Daniel propôs às penais. Ele e seus amigos comeriam apenas vegetais e beberiam água durante 10 dias. Depois desse período, pediu que comparassem a aparência deles com a dos outros e que as penais tratasse deles conforme sua conclusão. Daniel 1 do 10 ao 13. Acredita-se que as penais aceitou? Certamente Deus tocou no coração dele, pois ele também corria o risco de ser morto diante dessa proposta. Quando Deus está conosco, Ele providencia tudo para que possamos testemunhar. Após os 10 dias, eles estavam mais saudáveis e fortes do que os outros. Daniel 1 do 14 ao 16. Ar. Passando os 10 dias eles estavam mais saudáveis e fortes que os outros. Daniel 1 do 14 ao 16. Mediante a obediência de Daniel e seus amigos, Deus lhes presenteou com sabedoria e inteligência em todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, Deus deu a capacidade de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do período de 3 anos, eles foram testados e aprovados, e o rei foi convencido de que não havia ninguém comparável àqueles jovens. O rei descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do reino. Daniel 1 do 17 ao 21. Deus faz assim, Ele nos capacita, nós precisamos fazer a nossa parte, estudar e procurar obedecer a Deus. Aquilo que não está ao nosso alcance, não devemos nos preocupar, pois Deus nos capacita. Onde está a sua força? Segundo desafio, a dependência. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Daniel 2:5. O sonho do rei era perturbador, uma grande estátua com uma aparência terrível, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Tudo virou pó e o vento os levou sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Daniel 2 do 27 ao 36. A interpretação do sonho continua na leitura bíblica a partir do versículo 36. Não entraremos em detalhes pois exige um estudo mais aprofundado, quem sabe em outro momento. Por agora, vamos nos ater à dependência total de Daniel em relação a Deus. Daniel não tinha nenhuma alternativa. O que aconteceria era algo sobrenatural que dependia somente de Deus, pois o próprio rei não havia declarado seu sonho a ninguém. Deus revela mistérios aos seus servos, basta ser dependente dele. Creia, nas horas mais difíceis da vida, Deus é contigo, não vai falhar e ainda vai usar isso como testemunho para que outras vidas sejam abençoadas. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel 2 do 47 ao 49. Deus foi reconhecido pelo rei e por todos os que estavam ali como um Deus verdadeiro e soberano. Nenhum outro Deus poderia fazer o que o nosso Deus fez. Deus usa situações difíceis para servir de testemunho, seu nome é engrandecido e ele nos honra como seus servos. Como é importante viver na dependência de Deus! Às vezes, nos sentimos sozinhos, e nesses momentos, pode parecer até que estamos abandonados. Neste caso, precisamos orar a Deus, reconhecendo nossas limitações e nos colocando em total dependência dele. Onde está a tua força? Terceiro desafio, o compromisso. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei,
que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3 do 16 ao 18. Dessa vez, apenas os amigos de Daniel estavam presentes, eles foram provados em sua fé, mesmo sob a ameaça de morte. Não sabemos o motivo pelo qual Daniel não estava lá. Talvez estivesse viajando ou ocupado com outras responsabilidades do reino, ou simplesmente não foi mencionado no texto bíblico. No entanto, é importante notar que Daniel também se recusaria a adorar a estátua, pois sua fé em Deus era inabalável. Certamente eles estavam com medo, porém, o compromisso com Deus era maior que todos os sentimentos. Eles sabiam quem era o seu Deus e quem conhece a Deus sabe que ele não aceita uma adoração dividida. Deus não quer que adoremos outros deuses, ele sabe que outros deuses não são nada e não podemos cair nessa ilusão. Isso nós compreendemos, porém, quando estamos ameaçados de morte, o cenário pode mudar completamente. Caso aconteça conosco, será que teremos o mesmo compromisso que eles tiveram? Esses três tinham um compromisso sério com Deus, Daniel 3 do 16 ao 18. Sabe o que aconteceu? Eles não se curvaram para adorar a estátua e, por isso, foram jogados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. É importante ressaltar que estava tão quente que até os soldados que os levaram morreram queimados. O resultado é que eles foram libertados da fornalha. Lá dentro, os 3 homens que caíram amarrados agora estavam desamarrados, ilesos, andando pelo fogo e ainda com a presença de um quarto ser, semelhante a um anjo. Nenhum só fio de cabelo deles tinha sido chamuscado, seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Deus honra quem tem compromisso com ele. Daniel 3. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-nego a melhores posições na província da Babilônia. Onde está a tua força? O que você aprendeu com essa história? Aprendi que para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos apresenta, precisamos recorrer a Deus, pois só Ele pode nos libertar. Sozinhos, não somos capazes de obedecer, sermos dependentes e mantermos o compromisso com Ele. É certo que enfrentaremos medo, fraqueza e desilusão. Esses sentimentos são puramente humanos, mas não podemos perder a confiança diante deles. Deus nos fortalecerá e nos capacitará para vivermos o sobrenatural. Para isso, precisamos fazer a nossa parte, orando, conhecendo cada dia mais o nosso Deus através das Escrituras e vivendo em obediência. Agindo assim, não temos com o que nos preocupar. Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste conteúdo e quer receber mais atualizações como esta, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não apenas terá acesso a conteúdos exclusivos, mas também nos ajudará a crescer. Agradecemos muito pelo seu apoio.